Olá, seja muito bem-vinda em mais um encontro aqui especial com as Manecas, o nosso podcast que você já conhece aí no nosso canal Manecas Oficial. Hoje eu estou com a minha irmã mais uma vez, a minha maneca preferida, né? Vocês sabem. E a gente também está com convidadas especiais, Sim, né, Carla? Muito especiais. Interessante. Hoje o nosso Manecas é especial, por quê, Carla? Porque nós temos duas irmãs aqui conosco. Exatamente. Então, é aquela de frente com manecas, né? Isso. Maneca falando com manecas. Irmãs com irmãs, Exatamente. empreendedoras com empreendedoras. Tudo a ver com a gente, né? E eu quero apresentar as duas irmãs, que são profissionais, empreendedoras, amigas, estiveram presentes lá no nosso encontro presencial, né? Aproximando cada vez mais essa parceria, né? Então, deixa eu apresentar aqui Val Lamarão. Olha que chique, né? Ela é publicitária, ela vai falar um pouquinho do ramo dela, onde ela trabalha, enfim, vocês vão conhecer a Valzinha, viu? Ela é íntima pra mim, tá? Valzinha. Mas pra vocês é Val, tá? E a Adriele Lamarão, que também é uma grande profissional na área de psicologia, ela é psicóloga formada e ela também vai falar um pouquinho da área dela, como é que ela trabalha, onde ela trabalha, enfim, hoje a gente vai ter um papo aberto aqui com as duas irmãs. Eu queria já dar as boas-vindas aí pra vocês. Olá, gente, tudo bom? Com certeza é o maior prazer estar aqui. Olha que honra nós podemos estar aqui junto com as Manecas, né, para prestigiar esse momento e também para a gente aprender. Sempre vai ser para aprendizado nosso e para compartilhar com vocês, né, um pouquinho do que a gente também já aprendeu nessa nossa carreira, né, nosso empreendedorismo também. Eu também estou feliz, apesar do nervosismo. Normal, é bom esse friozinho, né? Já passaram muitas manecas maravilhosas. Eu tô assim honrada de estar aqui hoje, né? Eu vim também para aprender com vocês e falar um pouco da minha história, como eu comecei no empreendedorismo junto com a minha irmã. Ai, que lindo, né, Carlinhos? É isso, gente. Olha, a gente como irmã, cada um tem a sua história, Sim, né? A Carla tem sua história, eu tenho a minha. E a gente tá nesse projeto juntas, uma apoiando a outra. E a gente tem nossas diferenças, né, Carla? Como irmã, cada um tem sua personalidade. Eu acho que vocês já estão conhecendo um pouquinho de cada uma aqui. Eu digo que ela que é a administradora, eu sou a marqueteira da história, a faladeira, mas é ela que comanda por trás, tá, gente? Ela que comanda tudo, né? Então, assim, isso é que faz dar certo. Porque imagina se a gente fosse igual. Não tem como, né? Não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, assim, como é que as duas irmãs aí... Primeiro, vocês podem começar falando um pouquinho da carreira individual. Falem um pouquinho como é que cada um trabalha, atua, se encontrou na profissão. Eu posso falar? Pode. Então, a minha área sempre foi da saúde. Eu sempre amei a área da saúde. Logo no começo eu achava que ia ser médica, né? Que eu queria ter um cuidado muito próximo das pessoas. Eu amo saber sobre o corpo humano, sobre as pessoas. Algumas pessoas chamam isso de carniceira, né? Que gosta de ver. Mas eu gosto muito do cuidado do ser humano. E a primeira, onde eu entrei primeiramente foi na área da técnica de enfermagem, que foi quando eu me formei, né? Trabalhei há alguns anos. Olha, que legal, não sabia. O segundo foi odonto, que eu achava que eu ia ser dentista realmente, porque também era uma área ali que você tinha contato, né? Com o corpo humano. Mas antes e no meio de tudo isso, eu sempre gostei de empreender. Eu acho que isso também é uma veia da nossa mãe, né? Que a nossa mãe é aquela que inventa tudo. O que ela vê, ela vende. O que der na mão dela, vende isso. Vendo mesmo. Olha! Legal. Sempre foi. Então, isso a gente trouxe muito dela, né? Bora vender isso? Bora. Aí a gente se junta e já tá vendendo, elaborando algo uma estratégia para vender. Então, no meio de tudo isso, sempre eu quis vender algo. O que eu tinha ali de produto, eu inventava e vendia, até na faculdade. E aí, depois, quando eu entrei, eu parei odonto, né, que eu não foi aquela paixão toda na odonto, mas era algo que eu achava bem interessante por conta do corpo humano. Mas aí eu tive que trancar e tudo. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer pra psicologia, passei, né, ganhei uma bolsa. E aí, quando eu comecei realmente a fazer a psicologia, eu simplesmente me apaixonei. Foi assim, aquela coisa, meu Deus, eu quero muito saber sobre isso.
né, sobre as pessoas, comportamento, porque era algo, muitas dúvidas pessoais que eu tinha, né, questões pessoais que eu acreditava que eu pudesse me entender. Sim. E aí eu brinco que eu achava que na faculdade eu iria me entender. Só que quando eu entrei na faculdade, que eu estava no meio desse processo, eu fiz terapia. Eu falei, olha, só precisava fazer terapia. Então, eu acredito que realmente a terapia, gente, é para todo mundo. Todo mundo precisa, né? A terapia faz com que abra a nossa mente de uma tal forma que a gente começa a ver as coisas diferentes. Né? Não tem como. A gente começa a se cuidar mais, a se olhar com mais carinho, né, com mais respeito, de dizer assim, não, essa tua história, ok, agora dá pra ser diferente, vamos fazer assim. Então são outros meios que você vê através da psicologia. E aí tudo me encantava, né, tanto a terapia pessoal quanto eu ia estudando sobre o ser humano. Então essa área me encantou muito, a ponto de eu dizer assim, é exatamente isso que eu quero fazer. Que legal. Porque elas me conhecem, a minha mãe, ela sabe que sempre veio coisas na minha cabeça de fazer. Tudo que surgia eu queria. Era pra mim. Eu quero vender isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ir pra um lugar, eu quero ir pro outro. Multi. Sim, era muitas. E até hoje realmente acontece ainda isso. Né? Eu sou um pouco assim, sabe? Muitos focos, né? Sim, só que aí a terapia ajuda, né? Brilha teus olhos. Eu quero fazer isso. E aí depois opa, tua área não é essa. Né? Não é aquela coisa de você dizer assim, você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é uma questão que você já entende qual é a sua área, que realmente é o seu foco, né, principal. Que no meu caso é a área do conhecimento, do desenvolvimento pessoal, nessas áreas. Então, eu já entendo que mesmo quando eu ande em outros lugares um pouquinho mais afastado, mas vai ser sempre com esse foco do desenvolvimento pessoal, né, pessoas, ser humano, mente, estudos. Então eu sei que mesmo quando eu for um pouquinho mais longe, vai ser nessa área que eu vou estar ali atuando. Legal. E aí entra o marketing, né, que foi também um dos pontos que eu super me encontrei, e eu acho que foi um pouquinho meio que sem querer, ou não sei se foi a necessidade também, né, de... Eu acredito que... Eu não acredito em acaso, né? Não foi nada o acaso. Eu acho que as coisas vão se encontrando, se encaixando de uma tal forma quando você vê... Nossa, como é que eu me encaixei na profissão dela? Como é que eu hoje consigo trabalhar com ela, né? E a gente que sempre foi diferente, como vocês falaram. A gente que sempre foi opostas, uma da outra. Ela sempre mais na dela, mais centrada. Ela é a centrada, viu? Eu sou a mais espalhafatosa, mesmo sendo a psicóloga. Então, eu sempre fui a mais voada. Que legal, gente. Tô me identificando assim com as duas, sabe? Coisa de irmãs. Sempre tive muitas ideias e ela não, organizada, planejada, com um cronograma, datas, horas. Então, como que eu pude chegar na área dela e a gente se encontrar assim e dizer assim, não, vamos trabalhar juntas. A gente vai já falar sobre isso. Né? Exatamente. Valzinha, como foi que você se encontrou aí na sua profissão? Olha, demorou um pouquinho. Mas assim, eu saí... Na verdade, eu terminei o meu ensino médio grávida. E aí, eu achava que eu não ia ter profissão, né? Eu terminei o ensino médio grávida, passei 7 anos em casa, só cuidando de criança. E você tem quantos filhos? Eu tenho 2. E aí, eu tava em casa, cuidando de menino. É uma profissão maravilhosa, ser mãe. Mas que é o resto da vida, né? Mas estava faltando alguma coisa para mim. E aí foi quando eu fui fazer o vestibular, né? Eu fiz Enem, passei com muita insistência. Eu tenho que mencionar, com muita insistência da minha amiga Ed, né? Eu não queria ir fazer o vestibular. Eu fui para a igreja nesse sábado, o Enem ainda era sábado. E aí eu fui para a igreja, eu disse, eu me inscrevi para fazer a prova, mas eu não vou. Aí ela, o que tu tá fazendo aqui, menina? Vai fazer a prova agora. E assim, com muita insistência dela, né, de aí já começou mulher ajudando mulher. Sim. E aí com a insistência dela eu fui fazer o Enem, passei, ganhei a minha primeira bolsa, 100%. Olha. Da minha primeira faculdade. Eu fiz... Qual foi o curso? Eu fiz segurança no trabalho. Olha. Eu gostei muito da área, né? Eu consegui terminar toda a faculdade. Eu não consegui formar, colar grau por conta das minhas matérias do sábado. Mas chamou minha atenção e nem tanto. Foi quase igual a história dela.
foi uma coisa que eu gostei de fazer, mas não foi aquela paixão, né? E aí, passou mais 5 anos e eu, nossa, tá faltando alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser alguma coisa. E aí eu fiz novamente o Enem, passei novamente. Olha. E aí entrou uma outra mulher maravilhosa na minha vida, a Daisy. Né? Me vai fazer chorar. Nesse período aí de 5 anos, né, que eu sempre acompanhei pessoas assim que eu admiro muito, né? Eu gosto de seguir pessoas que elas me tragam algo de bom. Ai, gente, eu já tô de TPM. E aí a Daisy era uma pessoa que sempre me chamava atenção, né? Falava bem, se comunicava bem. Até eu acho que eu vou chorar. Se comunicava bem e isso me chamou muita atenção. Eu digo, nossa, eu quero ser igual a ela, falar, me expressar, saber tratar com as pessoas. E eu já vi isso. Eu sempre falava pra ela, nossa, ela tem que estar algo lá, mostrando, porque ela já tinha todo esse perfil, né? E eu digo, eu quero ser jornalista. Ai, ai, ai. E aí eu fiz o Enem e passei, né? E Menina, aí quando eu eu passei fui... tudo. E aí quando eu fui pra fazer a minha inscrição, não tinha jornalismo, né? 100%, só tinha publicidade. Eu digo, acho que é a mesma coisa, vou entrar aqui. E aí entrei na publicidade. Só que quando eu cheguei na faculdade, tinha muita gente novinha. E eu me sentia velha ali no meio daquela meninada toda, né? Eu digo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E aí estudei e tudo mais, começou a me chamar a atenção. Mas no terceiro período que eu tive, assim, mais contato com a publicidade, eu digo, nossa, é aqui. Eu sou tímida, né? Imagine uma pessoa tímida fazendo publicidade. E eu achava assim, eu não vou conseguir. E aí, a partir do terceiro período, eu me encontrei na publicidade. Comecei a seguir mais pessoas da área do marketing. E foi onde eu consegui me encontrar. Sempre de novinha, que eu não sou velha. Desde nova, assim, eu gostava muito de escrever. Então, minha área é a escrita. Olha, eu gosto muito de escrever. E eu digo, não, tem alguma área da publicidade para escrita, então é aqui que eu vou ficar. E foi aí que eu me encontrei na escrita. E já estou há 3 anos trabalhando na área, né? Atuando aí na publicidade, como social media, redação publicitária. Não sou ainda das melhores, mas estou encontrando meu caminho. Que legal! Mentira, ela é requisitada. E aí, eu sou apaixonada hoje pela publicidade, pela comunicação, pelo marketing. Foi onde eu me encontrei, foi onde eu consegui me realizar como que legal, mulher, como profissional. Interessante, Carla, é que assim, a faculdade, gente, ela vai dando um norte, mas a gente vai ganhando novos ramos no meio do caminho, depois que se forma. Sim. O mais importante é a gente não parar. Sim. Eu fiz 2 anos de publicidade e propaganda. Sim. Eu só não terminei porque não deu para conciliar as duas na época. Eu consegui até a metade das duas. Aí no terceiro e quarto tive que escolher uma. Mas assim, eu tô fazendo um mestrado que é na área da publicidade, né? E do jornalismo. Então assim, você pode fazer uma pós em jornalismo depois, né? Que aí você agrega as duas coisas, né? Então assim, sempre dá para conciliar. E outra coisa, por exemplo, o jornalismo. Sempre você vai usar o jornalismo em tudo. E a publicidade você sempre vai usar também. Sim. Porque assim, eu trabalho muito com texto publicitário, mas eu uso as regras do jornalismo, né? Mas a publicidade, ela é encantadora, ela encanta, tem aquela coisa do encantamento, né? Então você pode crescer na área de roteiros também, desenvolver, porque o roteiro publicitário é fantástico, né? Então é uma área linda, né, gente? É uma área linda. E que bom que a publicidade se encontrou junto com a psicologia, né, Gá? Eu acho engraçado que é uma área da comunicação e da saúde. A gente também é assim, né? Total. É uma área da comunicação e uma área da saúde. Que ela era carniceira. Porque mamãe comprava o frango lá em casa, abrindo um parênteses aqui. Aí eu...
Assim, né? Ela abria o frango, analisava todos os órgãos e ficava lá. Tá. E eu já queria o que eu fazia? Um programa culinário para fazer o frango. Isso. Então a gente pegava a cozinha, né, Carla? Era cheio de câmeras invisíveis. Aí eu ia fazer o frango, eu ia lá ensinando, quer dizer, a área da comunicação junto com a saúde, né? Ela só sabia cortar a asa e a coxa do frango. Essa parte não era a especialidade. Mas eu achei engraçado que as duas se encontraram de um mundo totalmente diferente, né? A publicidade e a biologia, a área da saúde é totalmente diferente. E como é, assim, a convivência de vocês como profissionais e como irmãs? Como é que vocês conseguem lidar com isso no dia a dia? Eu acho que a gente fala assim, nossa, parece duas áreas muito diferentes. Mas se a gente for ver a área do marketing, você tem que saber o que seu público quer. Né? Qual o sentimento que o seu público está nesse momento. Em que situação ele se encontra. Então a gente tem que visualizar um pouco essas emoções, né? Porque sempre o marketing ele trata sobre emoções. Qual é a dor do teu público? Qual é a dor do teu público-alvo? Então sempre a gente tem que imaginar esse cenário. Eu sempre o comportamento humano ele está em todos os lugares, né? Todas as áreas. Então quando a gente tem esse conhecimento e a gente pensa assim, não combina com o estilo desse material que a gente quer fazer. Não combina com o estilo do trabalho desse nosso cliente. Então, Pensamento do cliente, né? A gente busca ao máximo chegar próximo ao estilo dele mesmo. Por exemplo, o marketing pessoal, quando a gente trabalha com o Instagram pessoal da pessoa, a gente tem que entender como é ele, não nós, né? Não como a gente trabalha, mas como é o nosso cliente de fato. Qual é o público que ele alcança, qual é a linha como que ele quer comunicar, né, para o público dele. Isso. Então, isso é um estudo comportamental mesmo, né? De Nossa, tanto da fantástico, pessoa né? quanto do público que ele quer alcançar. Então, eu acho que isso se encaixa muito. É muito Legal, área do gente. neuromarketing, né? Neuromarketing, fantástico, né? E engraçado, né? Tem tudo a ver, sabe? Porque no jornalismo lá a gente tem uma disciplina que é psicologia aplicada. Na verdade, todos os cursos lá da faculdade lá da faculdade que eu trabalho, todas têm essa disciplina psicologia aplicada. Você vai aplicar na comunicação, na administração, no direito. Por quê? O profissional, ele é estressado. Sim. Ele sofre pressão, tem a concorrência, e às vezes ele não sabe lidar com isso. Oi, temos visitinha aqui no nosso estúdio, gente. Ela é mãe, Driele é mãe, né? É assim mesmo, tá tudo em casa, tá? Fica tranquilo que aqui todo mundo é mãe, a gente sabe lidar com tudo isso, né? E o nosso público entende perfeitamente, porque são todas, a maioria é mãe por aí, né? Então, assim, essa disciplina, você falou aí, foi perfeita a sua fala. Ela deveria existir em todas as disciplinas, né? Inclusive, quando eu fiz odonto, eu adiantei essa matéria de psicologia dentro do odonto. E foi aí que eu me encontrei. Foi quando eu comecei a fazer essa matéria que, nossa, tem algo que me chama atenção. E eu gostei muito, assim, passei bem tranquila nessa matéria. E comecei a estudar um pouco mais sobre isso, e foi quando eu parei odonto, e aí eu me interessei, eu acho que eu vou para essa área da psicologia. E foi uma das opções, né, que era psicologia e outra nutrição, que também estava dentro da saúde, então eu fiquei pensando se seria uma das duas. Legal. Aí, eu passei pra psicologia Mas assim, no dia a dia de vocês, rola fight? A mais velha quer mandar na mais nova, como é que é isso? Eu quero saber. Abre o jogo. Eu acho que é mais assim, sempre quando você tem esse lado mais pessoal, você já é mais livre pra falar né, do jeito tem mais que você intimidade, né? Você tem uma intimidade, você já vai logo, e aí, tu não fez? Bora, já tá na hora. Se fosse um profissional, um funcionário, você já concluiu o seu... Não. Ei, e aí, tu não vai me entregar, não? Aquela coisa mais solta, né? Bora. Eu digo, e aí, o que tu tá fazendo? Porque ela é toda fitness, né? De manhã é academia, aí tem também os clientes dela que ela faz atendimento. E eu disse, tu tá onde? Às vezes eu sumo. E aí, ela some, eu mando mensagem e não chega a visualização lá e eu fico agoniada para entregar a demanda do cliente, né? Então eu cobro mais. Ela é a mais nova, mas assim, ela também me mantém ali na rédea, né? Ela é a pessoa que me chama, bora, a gente consegue, vai.
Quando eu tô mais lá para baixo, ela que me chama. Então, tem sempre esse lá e cá, né? Legal. Isso é importante, É né? super importante. No empreendedorismo é muito importante ter uma pessoa que esteja sempre do lado, né, Deise? Para balizar, né? Banalizar, balizar, né? Manter ali equilibrado, né? E saber separar. Vai ter momentos ali que você vai ter que ser profissional, cobrar mesmo, porque existe um prazo, existe um cliente que você tem que manter um prazo. E assim, vocês assim na área profissional, eu vi que vocês buscam trabalhar em harmonia. Hoje em dia, como é que é o trabalho de vocês? O que vocês fazem? Agora é o momento, gente, de vocês, assim, divulgarem aqui o trabalho de vocês e também aproveitar e fazer o público entender como é que funciona o trabalho de vocês. Sim. Eu trabalho ainda em uma agência, né? Eu trabalho numa agência de um amigo. Tenho lá as minhas demandas, né, com ele, mas em paralelo a isso eu também iniciei a minha urgência ainda, que legal. Que no caso são nós duas. E a gente tem uma cliente, né, a gente atende uma cliente, uma cardiologista, e ela demanda esse trabalho aí da gente, né, a gente faz assessoria da comunicação dela lá no Instagram, a gente trabalha com a comunicação dela no Google também, essa parte de gerenciamento de redes sociais, fotos, vídeos, o marketing da marca dela, né? Ela começou agora recente, ela trabalha, na verdade, na clínica da família, mas ela queria ter o marketing dela, pessoal, profissional, né? Para divulgar ela como profissional. E aí a gente iniciou do zero praticamente, né? Que legal. E abrindo um parêntese, assim, né? Como o marketing é tão importante, porque às vezes tem profissionais tão brilhantes e meio que tá escuro, invisíveis. Né? A gente não consegue achar revelar, eles, né? Onde a gente encontra esse profissional tão bom. E o marketing, ele tem esse poder, né? De você ver, nossa, eu consigo pesquisar e encontrar ela facilmente. Eu consigo ver como ela se posiciona, né? Como ela fala com o público, porque a gente elogia muito essa nossa cliente, porque ela tem um jeito de falar, uma educação, a fala cuidado, dela é maravilhosa, né, com a pessoa. Então, através dos vídeos que a gente faz, que lança lá no Instagram dela, o público consegue ter esse contato maior com ela, né? Consegue ver realmente ela. Legal. E aí a gente começou a trabalhar esse posicionamento dela, que ela ainda não tinha. Tinha o da clínica, mas não tinha o dela. Né? A clínica era muito conhecida, mas ela ainda não. Então a gente começou do zero, criou marca, as paletas de cores, tudo mais. E a identidade visual a gente começou do zero. É legal, né? Quando a gente vê do zero o crescimento e tal. É muito legal. E eu digo, nossa, que maravilhoso, né? Crescendo com ela. Eu digo, olha, eu trabalho nessa área, mas eu tô começando agora. Então a gente vai crescer junto. Isso é bom, né? Então ela topou o desafio. E a gente já tá aí com ela quase fazendo 1 ano. Olha, que legal. E assim, então se eu quiser hoje me lançar, né, lançar a minha marca ou a minha pessoa profissional, eu posso te procurar e você monta uma proposta para mim, onde vai incluir ali identidade visual, posicionamento na mídia e tudo mais, todo o gerenciamento das redes sociais. É isso que você faz, gente, olha aí, ó. Hashtag fica a dica, tá? Val. Vou deixar o Instagram dela aqui, né? Você vai procurá-la, você vai poder fazer contato com ela, você vai poder chamar ela no particular, no privado, né? Isso. E quem sabe ela vai lá, conversa com você, faz uma entrevista, ou vocês combinam para ela conhecer também, né? O seu perfil, né? O perfil que você quer. Enfim, gente, eu acho que isso aí é uma tendência. E se você não procurar isso, é possível que você se torne invisível por muito tempo, não é isso? Isso. E assim, né? Antes da pandemia, a gente usava muito o digital. E pós-pandemia, esse leque, ele abriu muito, né? Então, tem muitas pessoas que ainda estão fora do digital, ainda não se mostraram, ainda não estão onde o público dele está. Então, o digital, ele ajuda muito. É a tua loja virtual, é como tu vai... como tu vai te mostrar para o teu público, né? Se o teu público tá lá no digital e tu ainda não tá,
como diz uma mentora, né, que eu sigo, tu tá deixando dinheiro em cima da mesa, porque tu ainda não te mostrou ali. Exatamente. E é engraçado, gente, que eu não gosto da minha imagem. Gente, quebra isso. Vou falar que nem aqueles pentecostais. Quebra isso em nome de Jesus. Tá? Porque assim, nada pode atrapalhar a sua visibilidade, a sua imagem. Você precisa entender que isso é extremamente importante. Se você quer vender, se você quer se mostrar, se você quer ser conhecido, você tem que aparecer. Né? Então, existem muitas formas de aparecer. E a publicidade, ela faz usar várias ferramentas para mostrar. Não é só um post, não é só um Reels, tem toda uma estratégia, né? Então, é importante você procurar paleta, exatamente. Desde a tonalidade da voz, é verdade. E por isso que é importante você procurar o profissional que entende, para que ele possa te orientar, mostrar, enfim, né, gente? Fazer com que a tua marca ganhe força aí e você não se torne invisível. Você é um profissional competente, mas ninguém te conhece, né? Então, você tem que chamar atenção. Pode até ser um produto bom, mas ninguém conhece, não tem como... Não tem valor, né? Exatamente. E você, Adriele? Bem, eu trabalho muito com adolescentes, é um nicho que eu me identifiquei muito. Eu falo assim, eu gosto daqueles bem problemático mesmo, que tá bem dificultoso. Parece assim que eu me identifico. Eu consigo me conectar muito com adolescentes, geralmente nas áreas onde eu vou, na igreja, e quando eu vou me comunicar mesmo com eles, em palestras, nas escolas. Então, eu vi que é uma área que eu consigo dominar, né? Então, eu trabalho muito com adolescentes e também adultos. E na parte dos adultos, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Também é uma área que eu super me identifico na parte das questões amorosas. Olha que legal! De conselheira amorosa. Da parte do autoconhecimento, né, de desenvolver autoestima. Olha que legal. E agora é um novo projeto, não sei se vocês já viram lá, que eu acho que eu publiquei lá na Monecas. A gente está lançando um grupo de apoio para emagrecimento. Olha que legal, que eu vou trabalhar junto com um amigo meu que é naturopata. E a gente vai fazer esse trabalho tanto da parte física quanto a parte emocional. Né? Porque a gente vê como a dificuldade do emagrecimento está relacionado à ansiedade. E às emoções, a não conseguir se enxergar nesse processo. Então a gente vai trabalhar muito nessa área. Inclusive, ele já tem trabalhado há muito tempo. Ele é terapeuta também. Então ele vê como essa área é tão necessária, né? Nessa área da psicologia. Ele já tinha me chamado há um tempo. Olha, Adri, se a gente fechar isso, vai ser um sucesso. Então, como tem sido uma área que eu tenho me identificado muito de essa parte lifestyle, né? Que é de estilo de vida que há muitos anos eu tenho me engajado, eu mesma, né? Tenho mudado meu estilo de vida há muito tempo. Eu acredito que é um processo para a vida toda. Não tem aquela assim, mas tu não é light, mas não, é um processo. É um processo. Já faz muitos anos que eu tenho buscado isso para minha vida, para fazer parte mesmo de mim, né? Então, eu acredito que esse histórico meu tem me ajudado e muitas pessoas têm me procurado. Nossa, como faz para fazer isso? Como que tu fez para largar determinado alimento, né? Que eu sou vegetariana, já tem 6 ou 7 anos, nem lembro. Mas foi todo um processo até chegar aqui. Sim. Muitos anos não com determinados alimentos, então foi todo um processo. E outros ainda deixei recente, eu ainda estou deixando. Então, é um processo. É toda uma mudança mesmo. E isso eu acredito que tem me feito mudar o meu pensamento sobre a vida, sobre como me enxergar, como me amar, como ter uma confiança pessoal. Sim, exatamente. Então, fantástico. Tem me ajudado muito. E todo esse feeling dela, ela traz pro marketing, é maravilhoso. E assim a gente se complementa. Que lindo, gente, que legal, né? Olha só, uma publicitária que
que faz, ela tem os melhores textos, gente. Faz... Ela é a dona do texto é a dona do texto, né? Que encanta, o texto encantador vem dos publicitários, né? Os outros que lutem. Aí temos aqui uma psicóloga que entende as emoções, entende o comportamento, né? E que acabam que as duas se conciliam, né? Se harmonizam aí, se completam. Claro que cada uma tem a sua área específica, né? A Adriele acabou de revelar aqui um projeto novo, lançado exclusivamente aqui no Manecas. Olha aí que chique! Então, se você quer fazer parte desse grupo de mulheres, pode ser mulheres e homens, tanto faz? Pode ser. Grupo de pessoas que quer emagrecer, mas de maneira que não seja um emagrecimento apenas físico, mas a mentalidade também, porque às vezes a gente emagrece, mas está com um pensamento ainda de gente que não está no perfil do corpo, né? Então, assim, você precisa, não digo nem emagrecer, é ter um estilo de vida, né? É um processo, como foi falado. Então, são mudanças que tem que ser feitas de dentro para fora, de fora para dentro. É completo, gente. E começa principalmente na cabeça, né? Principalmente na cabeça, porque às vezes as maiores neuras que a gente tem, né? O maior problema que a gente cria é tudo aqui. Então, assim, a gente já não se olha no espelho, às vezes. A gente tá até bonita, mas tá se achando feia. Não tem esses negócios? Sim, então, a gente precisa de uma terapeuta, né? Um psicólogo, uma terapia para mostrar pra gente, ei, calma, vamos se autoconhecer. Vamos se colocar assim. Então, gente, perfeito. Parabéns, Adriele, pela iniciativa, junto com o seu parceiro lá. E porque vocês hoje aqui nesse nosso Manecas mostraram que é possível, sim, duas irmãs trabalharem, se apoiarem, estarem juntas. É que existe uma parceria incrível, né? Tinha tudo para não dar certo, porque somos totalmente opostas. Mas, assim, tem tudo para dar certo. Tem. Ao mesmo tempo que tem tudo para não dar certo, tem tudo para dar certo. Sim. Se as duas se entenderem, né? Tem um fator muito importante que eu acredito, que eu conheço as duas, que elas colocam na vida delas, que é Deus também, né? Que vai direcionando, unindo, no tempo certo as coisas vão acontecendo. Então, meninas, eu queria muito agradecer vocês, as duas irmãs. Vai ficar o @ das duas aí, tá? Para vocês seguirem, acompanharem, procurarem o serviço dessas moças lindas aqui, tá? E precisando de psicólogo ou publicitária, tá aqui. Val e Adriele, o combo perfeito para você aí que sabe se posicionar no mercado, se colocar no mercado e ao mesmo tempo tratar suas emoções, cuidar das suas emoções, né? Para ser um profissional completo. Né? Então, meninas, queria agradecer muito. Uma palavrinha assim de encerramento aí de vocês. Eu que tô feliz por estar aqui, né? Sonho ser entrevistada aqui pela Deise. Eu tô assim realizada de estar aqui, né, de falar do meu trabalho, de falar como eu comecei, e você é responsável por isso, né, meu por Deus, esse começo. que lindo. Ai, gente. Então, assim, esse Manecas em dobro, né? Ela é a minha parceira, né? Desde cedo, ela sempre me apoiou. Eu só comecei a estudar, voltei a estudar, porque ela foi o meu braço, a minha mão estendida. Quando eu voltei a estudar, depois que eu tive o segundo, ela ficava com meu filho, né? Cuidava dele. Ela pulava o muro de casa para ir ficar com ele até meu esposo chegar do trabalho. Então, desde daí, ela já vem me apoiando. E quando a gente começou a empreender, ela disse, olha, você consegue. Ela sempre foi esse apoio de dizer, você consegue, você pode, você é capaz. Então, ela é... Ai, gente! Ela é essa força que eu preciso, né, para continuar, para fazer meu trabalho. Quando eu não estou bem, ela diz, bora lá. Quando eu sumo, ela vai lá, ei, e aí? Bora. Reage. Então, reage. Então, ela é esse meu braço que eu quero ter para sempre do meu lado, essa maneca que eu quero ter para sempre na minha vida. E eu tenho certeza que a gente não começou por acaso, né? Deus tem planos para nossa vida. E eu já disse para ela, a gente vai viajar junto e comemorar isso que a gente começou. Então, eu quero festejar muito, mas eu quero ela do meu lado. Paris que aguarde. Adriele, suas considerações, meu amor. A minha voz fica muito feia quando eu choro, então não vou chorar. Com certeza,
ela sempre foi minha inspiração de mulher. Né, por ser mãe, a primeira mãe do meu primeiro filho, que eu falo que o filho dela foi o meu primeiro filho, né, aquele primeiro amor. Sempre fui, assim, admiradora dela como mulher. Acho que foi uma das primeiras mulheres que eu admirei, né, além da minha mãe, foi ela, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção e estudo que ela sempre se dedicou, a forma como ela escrevia, como ela estudava as coisas, assuntos assim diferentes. Tem até uma questão engraçada que eu me perguntava quando ela tava namorando. Uma vez eu falei eu acho que eu nunca falei isso pra ela. Eu falei... Revelações. Vai, Adriele. Eu falei bem assim, eu contei um dia desse pro meu marido, né? Tu sabia que quando ela namorava, eu ficava pensando, o que será que ela fala? Eu queria saber o que as pessoas conversavam. E, nossa, ela fala tanto, né? Ela se comunica e tudo. Eu ficava pensando, o que a pessoa fala quando namora? E eu ficava admirando. Eram poesias. Eu me admirava, porque realmente ela tinha esse jeito de falar, de se comunicar. Eu via que ela escrevia, ela tinha altos diários, né? E ela escrevia muito, então eu tinha admiração por isso. E eu sempre acreditei na capacidade dela, sempre. Eu falo pra ela, ela tem esse potencial dentro dela que falta ainda abrir aquela chave assim, daquele, sabe? Ainda não aconteceu. Manecas está abrindo nesse momento. A chave, já foram muitas chaves abertas, nossa, muitas chaves mesmo, e assim, eu tenho me admirado cada vez mais com ela, e assim, eu sei que as portas estão se abrindo, e como você falou, a fé que a gente tem também tem potencializado a esperança de que coisas boas vão vir, estão vindo. Isso dá um ânimo realmente, dá um gás pra gente continuar, né? E eu acredito que esse projeto não é por acaso, não é por acaso. Como eu falei, a gente tem aqueles projetos de ter coisas, né, de ter uma grande encontro de mulheres, de várias mulheres que possam estar ali falando, se abrindo, igual a gente teve o encontro com vocês. E eu acredito que a gente está nesse caminho e Deus vai abrir as portas, com certeza, no momento certo. É uma honra poder trabalhar com ela e poder ter essa pessoa aqui organizada, que é a minha parte racional. De alguma forma, mesmo ela sendo muito emotiva, ela é a parte racional, né? De vamos fazer assim, se planejar, organizar. Que lindo. E me aterrissar um pouquinho. Bora fazer tudo ao mesmo tempo. Não, bora fazer por partes, vamos lá. É sempre assim, né? Tem que ter uma. Gente, é maravilhoso isso, né? E eu gosto muito, realmente, de trabalhar com ela. E eu sempre falo que eu dou a vida por ela, porque ela é meu amor pra vida toda. Lindo, gente, que lindo! Que maravilha, gente. Que podcast lindo, né? Bacana, que especial, né, Carlinha? Especial do Dia das Irmãs, né? Dia das Irmãs é todo dia, gente. Porque essa aqui não me larga, é incrível, né? E eu queria dizer o seguinte, sou fã de vocês também, das duas. Valzinha, sou sua mega fã, né? Já somos amigas, porque a gente era só amiga de rede social, tá? Agora a gente é amiga presencial. E eu quero dizer o seguinte, eu vou profetizar aqui, Carlinha. Nós vamos organizar uma excursão das manecas. Internacional, tá? Internacional. Eu já tenho nós já temos um roteiro em mente, né, Carla? Mas, olha aí, gente, aqui a equipe técnica já quer se escalando, né? Como temos manecas na técnica, temos técnicos também, né? Manecos, nossos manecos. A gente vai organizar, sim, uma excursão internacional, porque, né, Carlinha? Tudo é possível para quem crê. Né? Então, a gente pode comemorar quem sabe, nessa excursão, as conquistas, as vitórias, né? E eu fico feliz de ver que vocês... Isso, o empreendedorismo, ele abre a nossa mente para ver que é possível. Sim. Né? Para você acreditar que é possível você chegar lá. Porque, muitas vezes, quando a gente nasce numa família que não tem uma boa estrutura, né?
você fica ali se sentindo tão pequeno, né? Nossa, é só isso, será? Mas quando você vê que você é capaz de trabalhar para chegar lá e, né, e fazer acontecer, nossa, a gente pode sim. Porque outras pessoas vieram também daqui, as pessoas que a gente vai seguindo, vai apoio vendo. de outras manecas também. Isso, com certeza. Esse grupo, isso né? É e faz com que a gente acredite realmente que é possível. É verdade. Gente, tudo é possível, e o Manecas tá? veio pra agregar, né? Com certeza! A gente tá junto e misturada, né? E eu fico muito feliz, eu queria agradecer aqui de coração as meninas que aceitaram esse convite. Elas têm agenda agitada, a gente tem filha, família, é correria, aqui é tudo cronometrado. Então, assim, agradecer as duas irmãs que, assim, bondosamente aceitaram o nosso convite, conseguiram ajustar. Foi difícil, gente, porque elas têm agenda difícil aqui. E conseguiram abrir mão do tempinho de vocês para estar aqui batendo esse papo, inspirando outras irmãs que tem, quem sabe tem vontade de se unir, se juntar, mas falta essa motivação. E vocês estão sendo essa motivação, né? É sucesso garantido para vocês, eu tenho certeza. Eu vejo isso, eu sou daquela de profetizar, hein? Então, assim, eu tenho certeza que é sucesso garantido das duas, porque as duas têm Deus, têm organização, têm afinidades. Então, é sucesso garantido, tá bom, meninas? Obrigada de coração mesmo, viu? Mesmo. Nós que agradecemos. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com esse gostinho de quero mais. Todo mês a gente vai colocar vídeo novo no nosso canal. Se você ainda não assistiu esse ou outros, assiste para dar visibilidade, tá? E compartilha o link com todo mundo, porque esse conteúdo é relevante para sua vida. Um super beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.